Nós nos deparamos hoje com este bonito evangelho, ou melhor, liturgia da palavra. Nele, Jesus compara e se preocupa com as nossas vidas a como um semeador que vai lançar a sua semente. Mas tem uma coisa muito importante nesse evangelho. Em nenhum momento Jesus se preocupa com a qualidade da semente. Ele se preocupa com o tipo de solo que a semente cai. Porque no final das contas, a semente que ele fala é a palavra de Deus. Então é indiscutível que a semente sempre será boa. Então o problema não é a semente, o problema é o solo. E aí Jesus, ele mostra para nós 4 tipos possíveis de solos que a gente pode ter no nosso coração. O primeiro solo que ele nos apresenta é a terra que é o caminho. Você já viu um lugar que é uma estrada de chão, que passa gente, cavalo, passa carro? Não importa se chove ou não. Onde passa ali o trilho, não nasce nada. Porque a terra fica tão dura que a semente não consegue penetrar. E esse é um comparativo com muitos corações hoje em dia. Não importa o quanto de palavra ou de semente você lance, se o coração tiver duro, assim como a semente na terra, ela vai bater e vai para outro lugar, ou os passarinhos vão comer. Quantas pessoas no mundo vivem exatamente esse tipo de solo em seu coração? Pessoas de coração duro, maldosas, indiferentes, egoístas, preocupadas apenas consigo mesmas. Quando a gente olha para o mundo e fica meio decepcionado com o caminho que ele tem tomado, é por conta de corações como estes. Nada realmente penetra o coração de uma pessoa maldosa. A pessoa que rouba os outros, a pessoa que utiliza do poder para diminuir, que acha que é melhor do que os outros, que utiliza-se de preconceito para diminuir os outros em relação a ela. Não importa se ela não deixar ser trabalhada, não é possível mudar o coração de uma pessoa assim. A semente até vai lá, mas ela não consegue enraizar. O segundo tipo de solo que Jesus nos apresenta é do terreno pedregoso. A semente até entra na terra, mas quando vem o sol, quando vem o calor, aquelas pedras se esquentam e frita tudo. Isso significa para nós uma coisa muito interessante também. Às vezes o nosso coração tem terra rasa, como esse terreno pedregoso. A gente até gosta de ouvir a palavra de Deus, a gente talvez vem na missa ou até participa de um retiro, por exemplo. Fica feliz, animado, mas depois, quando vem a primeira dificuldade, esquece tudo. Vem o primeiro sol, a primeira luta. Ah, porque Deus não gosta de mim, porque Deus me esqueceu, porque eu não vou mais naquela igreja. Ah, porque eu tive uma briga lá naquela pastoral, porque aí não sei o que, nunca mais eu piso naquela igreja, porque o padre falou tal coisa, porque fulano falou tal coisa. Não, porque lá na igreja tem gente que não devia nem estar na igreja. E aí a pessoa vai, deixa até a palavra entrar no coração, mas facilmente na dificuldade acaba. Terceiro tipo de solo é onde nascem os espinhos. Mas você já parou para pensar que se nascem os espinhos, é porque o terreno é fértil? É minimamente bom o terreno. Se nascem os espinhos, é porque aquele solo poderia facilmente ser um solo para ter uma boa plantação. Mas o espinho nasce primeiro e sufoca o que vem depois. Aí, esse talvez seja um dos terrenos mais comuns do nosso coração. Sabe por quê? Quantas vezes, talvez, você veio aqui na missa, ouviu uma palavra bonita,
vinda do Evangelho, vinda desta reflexão. Você falou assim, nossa, o padre falou para mim. É isso mesmo que eu preciso mudar na minha vida. É isso mesmo que está acontecendo. E você sai daqui já com um horizonte. Mas quando chega segunda-feira, que você já acorda já cheio de raiva para ir para o trabalho, com preguiça, que você chega lá no seu lugar de trabalho e você encontra aquela pessoa que você não gosta. Parece que você esquece tudo que você ouviu de Jesus aqui no domingo anterior e já vai descascar a pessoa. Ah, porque fulano faz tudo errado, que fulano não sei o quê, eu não gosto de fulano, que fulano tinha que estar aqui, fulano tinha que ser demitido. E aí pronto. A gente ouviu a palavra, a semente estava toda feliz que ia conseguir sobreviver na gente, mas a semente a gente deixa o espinho, sufocar. Mas tem outros espinhos também. A rotina. A rotina talvez é uma das coisas que mais sufocam a palavra de Deus na nossa vida. Porque a gente vai vivendo uma vida que a gente está sempre cansado para as coisas. Chega no fim de semana, não tem ânimo nem para sair de casa. Talvez para um boteco tenha, né? Mas para ir na igreja, eu ouvi até a palavra, eu sei que Jesus fala tal coisa, mas ajudar os outros dá muito trabalho, né? Você tem que ficar lá indo, ver o que está acontecendo, se comprometer com a pessoa. É por isso que, no geral, a gente ajuda as pessoas de forma muito genérica, né? A gente encontra alguém, às vezes, precisando de uma ajuda, a gente toma aqui R$2. E aí pensa assim, nossa, como é que eu sou uma pessoa boa? Mas isso é até um assistencialismo, mas realmente não vai mudar a vida daquela pessoa. Ajudar, de fato, é se comprometer. É quando a gente se interessa, é quando a gente realmente fala, não, eu vou ajudar essa pessoa a sair desse lugar. Talvez pode ser algo distante, mas pode ser dentro da sua casa. Quantas pessoas, talvez, que você percebe na sua família, que precisam de uma ajuda, mas você já desistiu tem tempo? Deixa para lá, deixa que se dane, deixa que se ferre, deixa que quebre a cara. E a gente vai desistindo porque a gente está sobrecarregado demais com outras coisas. E não sobra energia para mais nada. O quarto solo é o solo fértil. Aquele que todo semeador deseja encontrar. É quando a palavra entra em nós e a gente muda de vida. A gente percebe o que a gente precisa fazer e muda internamente, muda a comunidade à nossa volta. A gente aprende a mudar as coisas. Mais uma pergunta. Quem aqui já trabalhou ou trabalha na roça? Levanta a mão para saber. Pouca gente, né? Ou o resto está com vergonha? Vocês já cuidaram do solo? Já percebeu que tem terreno que tem pedra, tem espinho, que não é muito bom para plantar? Mas uma coisa que a gente descobre na roça é, se a gente quiser, a gente transforma qualquer terreno em terreno fértil. Eu lembro quando eu morava na roça, tinha uma parte do terreno lá de casa que era embaixo de uma pedreira. Então tinha muitos pedaços de pedra, muitos cacos, né, de pedra. Meu pai um dia vira para mim e fala assim, nós vamos plantar feijão lá embaixo daquela pedreira. Então você tem 2 semanas para poder catar tudo quanto é pedra que você achar lá. E eu tirei as pedras, tudo que eu fui achando. E aí depois o que a gente fez? Plantou no terreno. Nasceu. Foi uma maravilha. Um outro terreno lá que era só capoeiraba, só um mato. Meu pai olhou e falou assim, o quê? Vamos plantar lá. E vai nós com enxadão para arrancar aquelas torceiras, para trabalhar aquele terreno. E fizemos o quê? Plantamos. O que eu estou querendo dizer com isso? Que no fundo, todos nós temos dentro do nosso coração os 4 tipos de terreno. Ninguém é só terreno fértil. Ninguém é só pedra. Ninguém é só caminho. Nós temos um pouco de tudo. O que vai determinar o quão frutuosa a nossa vida é a nossa capacidade de trabalhar o solo da nossa vida. Dá trabalho? Dá. Dá um suador? Eu não estou nem capinando um terreiro, eu estou suando de escorrer aqui. Imagina se eu estivesse capinando.
E olha, trabalhar dentro da gente dá mais trabalho que capinar um lote, viu? Sério. É mais fácil resolver problema fora da gente do que dar conta aqui dentro. Quantas coisas talvez faz anos que você está tentando mudar em você e você ainda não conseguiu? Não, eu preciso ser mais estudioso. E aí a primeira oportunidade a gente passa horas deitado lá na cama. Não, eu preciso aprender a me esforçar mais nisso. Eu preciso resolver isso, preciso ser mais calmo. Preciso ter mais paciência. Quanto tempo você fala para você que você tem que ter mais paciência? Hein? Não é difícil trabalhar o terreno? Mas trabalhar terreno é processo. Não é de uma vez. Quanto mais a gente trabalha, melhor ele fica. E tem mais. Quem trabalhou na roça sabe. Não adianta você ir capinar ou arrumar aquele terreno um dia e plantar a semente e esquecer, não. Tem que ter manutenção. Você tem que continuar indo lá para poder acerar o local, tirar as ervas daninhas, continuar cuidando. A mesma coisa vale para a nossa vida. O que você deseja de plantar de bom para você, você precisa fazer manutenção. Ah, eu quero cuidar disso, resolver isso, aprender isso. Não é fazer um dia e ir embora. Você precisa ter continuidade. E acontece uma coisa muito interessante, que é o seguinte: vocês perceberam que o semeador, que obviamente é o próprio Deus, ele lança semente em todos os terrenos? Todos. Quem é agricultor? Você sairia jogando semente em qualquer lugar? Não. Eu jamais ia jogar semente na beira do caminho. Eu lembro uma vez que eu estava plantando feijão embaixo da pedreira, que foi depois que aconteceu isso, é uma pirambeira danada assim. E aí eu escorreguei com um potinho de feijão na mão e entornei feijão no chão tudo. Meu pai mandou catar tintim por tintim, porque era só 3 carocinhos por cova. Eu catei a maioria, o resto dei um tampei assim, depois ele descobriu quando germinou, né? Que aí ficou uma torceira assim isso é verdade, eu te juro por Deus. Mas graças a Deus já tinha passado, aí não me bateu. Não. E aí, a gente precisa fazer essa manutenção, esse cuidado e perceber uma coisa. A gente pode até ser mesquinho para plantar só onde a gente sabe que vai nascer. Mas Jesus, ele oferece a semente até onde a gente já desistiu. Só um louco lançaria a semente para o passarinho comer ou para ficar ali no meio das pedras. Só um louco de amor, que é Deus, teria coragem de ser tão generoso com a gente, mesmo quando a gente não faz a palavra frutificar. Só um amor tão grande seria capaz de todos os dias se ofertar a nós e a gente ainda assim não acolher. Todo dia Deus se oferece a nós um pouco. Outro dia eu ouvi um podcast e aí o cara perguntou para o outro assim: se você tivesse 5 minutos com Deus, o que você perguntaria a Ele? Aí o cara respondeu assim: mas eu posso ter 5 minutos com Ele a qualquer momento, a qualquer hora. Deus cria para nós um WhatsApp chamado oração, que nunca fica sem internet, nunca fica com sinal ruim. É a gente que esquece de usar. Ele se oferece a nós, mesmo quando o nosso coração é beira do caminho. Ele se oferece a nós, mesmo quando a gente pega a palavra que Ele lança na nossa vida e a gente deixa ser sufocada pelos espinhos da nossa rotina, pela nossa cabeça acelerada, pelo nosso cansaço. Ele continua insistindo e oferecendo por graça a semente dele. Mas aí tem mais uma característica desse semeador que me impressiona demais. Ele oferece a semente, mesmo quando a gente desperdiça ela. E ele fica de lá, torcendo para que a gente plante ela. E aí tem uma coisa muito interessante. Quando essa semente germina,
Ele não vem pegar uma parte para ele. Jesus, ele oferece para nós a semente, mas tudo que a gente colhe da semente que ele nos dá é nosso. Quem mais se beneficia com a palavra semeada e germinada no nosso coração, somos nós mesmos. Deus não precisa da sua colheita. Ele te dá a semente porque o sonho dele é te ver com uma plantação que te sustente para a vida. Entende? Entende a profundidade disso? Deus se faz alimento para nós, nos ensina o caminho para preparar o solo, deseja que a gente plante, para que no final toda a colheita seja nossa mesma. Ele não está interessado nos seus frutos para Ele. Ele está interessado que você aproveite os frutos que você colher com o que Ele te dá. E o Evangelho deixa claro, a cada uma semente se frutifica 50, 70, 100 vezes mais a cada uma semente. Agora me diz, que investimento na face da terra te devolve 100 vezes mais? Qual que é o banco que você pode deixar R$1 e ele vai te devolver R$100? Qual que é a ação? Que empresa é essa? Não existe. Porque só Deus para ser tão generoso com a gente. E aproveitando essa possibilidade, essa analogia da semente, eu sei que o que eu vou falar aqui é tranquilamente explicado pela ciência. A ciência explica como é que funciona uma semente. Os elementos químicos, como ela germina, como ela se desenvolve, como ela cresce, a fotossíntese, tudo. Ela sabe tudo. Mas saber disso, para mim não diminui em nada o milagre que é uma semente virar uma árvore. Vocês já pararam para pensar nisso? A beleza que é Deus criar um mundo que nos ofereça sementes, agora fisicamente falando, que a gente planta um grão de milho e dali nasce um pé. Você planta uma semente de goiaba e nasce uma árvore que vai te dar incontáveis goiabas enquanto o pé existir, com uma semente deste tamaninho. Eu sei que a ciência explica, mas eu só vejo um milagre aí. Porque o fato de se explicar não diminui o milagre que se é. O que faz a gente enxergar o milagre é a forma com que a gente olha para as coisas. Por isso, hoje, ao pensar e meditar sobre a semente que Deus semeia no nosso coração, me faz meditar sobre a beleza que é Ele cuidar de nós como solo, mas nos oferecer no mundo a semente que nos alimenta. O maior desejo de Deus, meus irmãos, é que a gente plante estas sementes no nosso coração. E elas germinarão e mudarão a paisagem da nossa vida. Você já percebeu a diferença de uma paisagem onde não se tem nada de plantação, nada, um deserto, para um campo plantado? Só de olhar para um lugar verde, a gente já chega até a respirar mais fundo, não é? Nossa, olha que linda essa paisagem. Olha essa floresta. Olha essa plantação. Deixar a palavra dele habitar em nós é deixar ele mesmo mudar a paisagem da nossa vida. O que antes era deserto, floresce. O que antes era infértil, produz. Rezemos a Deus para que a nossa vida fecunda,
floresça e frutifique, para que onde passarmos, possamos espalhar as sementes que um dia nasceram em nós. Interessante que depois que a gente planta, aquela semente pode ser plantada de novo. Pode ser plantada em outros lugares. O que você faz germinar no seu coração, ao colher os frutos, você pode pegar parte do que você aprendeu na vida e semear no coração dos outros. Tem um monte de árvore aí, dentro de você, que veio da semente da árvore do coração do seu pai ou da sua mãe, dos seus avós, dos seus amigos, pessoas que já aprenderam algo antes de nós e que passaram para nós essa sabedoria. Nos ensinaram a amar, nos ensinaram a cuidar, nos ensinaram respeito, valores, fé, carinho, cuidado. Se a gente fosse olhar hoje para o nosso coração plantado, veríamos o nome de sementes de muitos solos diferentes. Que Deus te dê a graça de que você tenha uma frutificação tão boa, que também possam ter sementes que um dia nasceram no seu coração, plantadas no coração dos outros. Nós temos descoberto o poder que Deus nos dá. Há 2 domingos atrás eu falava sobre isso, sobre tomarmos consciência do poder que Deus entrega para nós. Não o poder divino, mas o poder de moldar a realidade. Por isso peçamos hoje a graça de transformar os solos do nosso coração em terreno fértil. Pensa no seu coração, quais será que têm sido os espinhos que têm acabado com aquilo de bom que está em você? O que será que talvez tem desgastado os seus relacionamentos humanos? O que será que tem atrapalhado o seu casamento? O que será que tem atrapalhado a sua vida de oração? O que é espinho em você? O que é pedra? O que é beira do caminho? O que ainda há de duro nesse coração? E um plano de fundo de tudo isso, a gente escuta para encerrar essa reflexão na primeira leitura. Na primeira leitura ouvimos que a palavra de Deus é como a chuva, que ela desce e não volta antes de cumprir o seu papel. Não importa quanto a gente prepare o nosso solo, sem a água da chuva, nada nasce. Não importa o quanto você prepare aí dentro, se você quiser viver uma vida sem amor, nada nascerá em você. Por isso hoje entregamos nas mãos de Deus a nossa vida. E fechando os seus olhos, peça hoje a Deus a graça de que a água do amor dele ague toda a sua vida. Que esse amor venha das pessoas à sua volta. Que esse amor venha de quem se casou com você. Quem te chama de filho. Quem te chama de mãe. E que a semente sempre encontre lugar em nós. Construirei a minha casa, somente em ti colocarei minha esperança, somente em ti construirei a minha casa, somente em ti colocarei
colocarei minha esperança, pois só em ti minha alma achou descanso. Só em ti eu pude respirar, pois só em ti minha alma achou descanso. Só em ti eu pude respirar. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. E o meu coração bem forte deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Quantas vezes nosso coração foi terra seca, dura para se ouvir a palavra de Deus. Eu estou sempre com pressa, sempre sem tempo para rezar, para ouvir, para amar. Nos ajude, Senhor, a trabalhar esse terreno, porque ninguém ganha mais com a colheita do que nós mesmos. Que Deus nos abençoe, hoje e sempre.